Marcos, essa situação aí só será possível se a loja física, a empresa física, for a mesma empresa que atua de forma virtual pela internet. O que acontece hoje no comércio nacional é que as grandes, as mais conhecidas, que nós podemos até citar nomes, Americanas, Extra, Ponto Frio, Submarino, o Shoptime, as empresas físicas não são as empresas virtuais, são empresas diferentes, com CNPJs diferentes. Você vê que em alguns casos de franquia, de farmácia, por exemplo, nós falamos sobre isso há alguns dias aqui. Alguém perguntou se numa farmácia que leva o nome de uma franquia, é obrigatório que os preços e condições sejam os mesmos da outra farmácia. Não é, porque são empresas diferentes, certo? Se a loja que a pessoa comprou, o CNPJ que está no cupom fiscal, é o mesmo da loja virtual, e ele comprou na loja virtual e deu um problema, ele pode recorrer à loja física, porque é a mesma empresa, não tem nenhuma diferença. Mas eu quero deixar bem claro para a população que normalmente não é o que acontece. O que eu tenho visto nesse trabalho aqui de quase 1 ano e meio à frente ao Procon do Rio Grande do Norte aqui em Caicó, é que na maioria das vezes são empresas totalmente diferentes, tem outros proprietários, outros donos, outros grupos empresariais. No entanto, vão acontecendo as fusões. Às vezes uma loja física que tem tradição, cria empresa virtual, às vezes se separa, tem uma fusão junta com outras. Hoje, por exemplo, lojas como Shoptime, Americanas, Ponto Frio se juntam numa empresa só, outras vão se juntando numa empresa só, e elas não têm vinculação com as lojas físicas. Por exemplo, quem comprar um produto no site das Americanas não vai poder trocar na loja das Americanas. Não é a mesma empresa, são empresas diferentes. A mesma coisa se dá em Caicó, mesmo no nosso comércio aqui local. Se for o caso, o que o consumidor vai ter que descobrir se é a mesma empresa, se é o mesmo CNPJ. Se for, tem a obrigação sim de resolver o problema. Se não for, não tem obrigação, porque são empresas diferentes. Ou seja, porque está vendendo a outra pessoa. É por isso que é normal, por exemplo, a gente se deparar com a seguinte situação: você vai no site da loja tal e o preço lá é totalmente diferente da loja que você encontra na sua cidade, né? Exatamente. Às vezes é mantido, às vezes, apesar de serem empresas diferentes, às vezes o preço é mantido e às vezes não é. Como eu disse, se for a mesma empresa, a condição deve ser a mesma, certo? Até sendo empresas diferentes, ela pode ser a mesma se as duas empresas assim quiserem atuar. Se for a mesma, vai ser obrigatório. Não pode, se a mesma empresa física, se a empresa física for a empresa virtual, mesmo CNPJ, qualquer diferenciação de preço, a maior vai ser considerada aumento injustificado, sem justa causa, certo, Marcos? Mas, ou seja, é uma questão de descobrir a situação jurídica de cada pessoa dessa. Se você descobrir a situação, ou você procurando uma loja física para resolver um problema, e não lembre-se, não é suficiente um vendedor ou lojista dizer que não tem nada a ver com a gente. Pelo menos explica ao consumidor, é outra empresa, não é o mesmo CNPJ, são outros proprietários, tá entendendo? A explicação levada nessa situação. Como você bem disse, sendo outra empresa, não há obrigação de manutenção do mesmo preço, nem mesmas condições. Se for a mesma, essa obrigação, inclusive a solução do problema, tem que ser cumprida, é obrigatório. A nossa ouvinte Juliana está aqui perguntando o seguinte: eles compram um produto desses crediários que vendem porta em porta, né? E apresentou um defeito, ela pode trocar? Tem o crediarista também tem que dar garantia nesse produto? Ele tem a mesma obrigação que qualquer vendedor tem, Marcos. O Código de Defesa do Consumidor, ele age tanto sobre uma multinacional, uma holding, uma grande empresa, como age relativamente a quem tem uma empresa de fundo de quintal, certo? Para que você seja fornecedor de produtos ou serviços, você simplesmente tem que fazer daquela atividade sua atividade lucrativa, comercial. Deixando, por exemplo, um exemplo bem claro: se eu hoje trocasse de carro, vendesse meu carro, eu não seria um comerciante, eu não seria um fornecedor de produtos e serviços, certo? Porque eu estou fazendo isso uma vez na minha vida. Agora, quem trabalha com isso, então é comerciante, ele é fornecedor de produtos ou serviços. Então, o crediarista também. Lembre-se, deixando bem claro, não existe venda de produtos sem garantia. Todo produto tem uma garantia, nem que seja garantia legal, certo? Se for um produto perecível, aqueles que você consome no seu ato, um alimento, uma fralda, por exemplo, ele vai ter no mínimo uma garantia de 30 dias. Se for um produto durável, não perecível, um produto durável, a garantia legal é de 90 dias, certo? Ou seja, quando você compra o produto crediário, o primeiro direito que você tem é aquele mesmo direito que você tem quando compra pela internet, que é o direito de arrependimento, né? Quando você recebe o produto, já que você está comprando fora de uma loja, você tem 7 dias para se arrepender.
certo? Isso independentemente dele ter algum defeito ou não. É suficiente que você se arrependa daquela compra. E ele apresentando defeito, vai ter a garantia normal, aí vai ser a garantia que for dada pelo vendedor, que vai acrescer a legal. A legal de 90 dias, nesse caso, ela é obrigatória, certo? É obrigatória, independe do vendedor dizer que tem ou não tem garantia. Isso aí não tem como ele tirar, porque a norma da tempo pública é cogente. E se ele oferecer alguma garantia a mais, 6 meses, 9 meses, 1 ano, também vai ter garantia. É uma questão de conversa no momento da compra. Para fechar, o ouvinte pergunta se o prazo de religação não for cumprido pela CAERN, ele pode ir à justiça? Com certeza. São quantos dias? Marcos, você pode pedir a relegação de urgência, né? Que ela custa um pouco mais caro, ou a relegação normal, tanto no caso da CAERN como no caso da COSERN. Salvo engano, um é até 48 horas, que é o de urgência, uns 48 ou 24, agora não vou saber dizer, não vou lembrar do prazo exato. Mas enfim, você está pagando por esse serviço. Quando você tem sua água cortada, você paga pelo corte, certo? E quando você pede para religar, você paga também. Então o prazo que eles estabelecem tem que ser cumprido, certo? A norma em relação a isso, até outra coisa que eu contesto são esses valores diferenciados para a religação de emergência, porque são serviços essenciais, tanto a energia elétrica como a água. Então os dois têm que ser feitos de forma emergencial, não pode ter demora, né? Mas enfim, os prazos têm que ser cumpridos. Qualquer dia a mais que passa, qualquer horário que passa mais, dá direito ao consumidor de procurar alguma reparação. Doutor Márcio, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça.